Abro minha mente com a finalidade de sintonizar-me com as hostes cósmicas. No meu coração existe apenas a luz da certeza de que estou me aproximando da fonte da eterna sabedoria. Ao abrir esta porta, sinto a aproximação dos meus instrutores, e pergunto: que tipo de boas-vindas poderemos repassar para aqueles que ouvem estas palavras, neste momento? Que a paz, o amor e a prosperidade envolvam a todos e que estas correntes energéticas se restabeleçam na Terra e em todos a partir do interior. É necessária uma consciência total de que o homem é o que ele pensa que é, para que tudo possa interagir e funcionar com resultados positivos. Escuto esta resposta vinda de uma consciência de grupo que se encontra à minha volta. Concentro minha atenção e dirijo um fluxo de amor diretamente ao coração do comandante Ashtar Sheran e pergunto: comandante, poderia nos esclarecer como está, nesta ocasião, a denominada transição planetária? Em que ponto da mesma nos encontramos? É bastante olharem para os lados para que possam perceber que já estão vivendo a transição, ou o que podemos chamar de derrocada dos valores antigos para serem reformulados sobre novas bases, refeitas com entendimento, força e fé. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Terremotos, erupções vulcânicas, queimadas, enxurradas, conflitos sociais e políticos, quebra das estruturas financeiras e religiosas, alicerçadas na busca desenfreada de ganho e poder, onde irmão desconhece irmão e os valores familiares jazem sob a desarmonia, elevando a violência a um percentual um tanto animalizado, com desconhecimento do amor e com abertura para o medo. Lembrem-se, isto é apenas o início. Dessa triagem sairão preparados aqueles que ajudarão as hierarquias celestiais nas ocasiões de caos e destruição. Ajuda esta de grande importância para alívio das dores, medos, dúvidas, pautados nos sentimentos de que não existe proteção divina e do esquecimento de que tudo isto foi plantado, década após década, dia após dia, pelo próprio homem. Não estamos assim, fomentando o medo e o desconforto. Queremos alertá-los para os momentos que virão. Ao se prepararem poderão ajudar no desempenho de muitas atribuições que estarão pendentes de ajustes, nestas ocasiões de grandes tumultos, onde não haverá tempo para raciocinar logicamente. Nessa época em que vivenciam o medo em suas várias formas e em que ele tende a crescer desmedidamente, é o momento de colocar em prática as crenças no ideal ou poder maior, para que as forças escuras e nefastas não possam impregnar ou obstruir a luz que estamos enviando e envolvendo a Terra e todos os seus habitantes. Cada vez que emitem um pensamento de amor, criam uma passagem para que nossa luz possa interpenetrar e assegurar clareza, paz, em meio à escuridão que envolve a crosta terrestre neste momento. Podemos dizer que estão na prova final que antecede o grande desafio: vencer suas próprias barreiras para dar asas à libertação, à ascensão. A hierarquia espiritual pode nos dar uma previsão de quando estaremos no ápice da transição. Durante toda a história da humanidade terrena, videntes falaram sobre momentos cruciais pelos quais passaria o planeta Terra. Para a época atual convergem todos os dados previstos. Se observarem à sua volta, perceberão que estão envolvidos por vários indicativos da chegada dos períodos citados. Além do resultado dos desmandos causados pelo homem em sua inconsequência, a natureza já demonstra saturação e desajustes ambientais em toda a face do planeta. Mesmo assim, não poderão contar no tempo terreno que está por vir. Considerando esta contagem irregular e ilusória do tempo que conhecem, o ápice da transição poderá ocorrer em dias, anos, décadas, dependendo apenas de como serão acessadas certas coordenadas demarcadoras de mudanças, pelas hierarquias espirituais. O mais importante é a conscientização das transformações e estarem preparados para elas. A ancoragem desse processo tende a ser dolorosa em maior ou menor escala, em função de como estará quem passa por isto. Vários habitantes do planeta já estão sendo preparados, absorvendo com grande rapidez os ensinamentos ministrados na prática do dia a dia. Estes estarão aptos a se ajudarem e ajudarem a todos aqueles que negligenciam as exercitações, por não acreditarem nas mudanças bruscas que ocorreram em todo o sistema galáctico. Sigam as orientações advindas do céu.
Estas foram decodificadas por seres que anteriormente sondaram os segredos ocultos da natureza, cujos registros poderão encontrar e estudar. Muitos de vocês já o fazem neste agora. Sabemos que a preparação para a grande mudança está sendo feita com muitos seres que habitam a Terra. Podemos ser esclarecidos como isto realmente acontece. O corpo de luz ou Merkaba individual começou a ser preparado em seres que convivem em 3 dimensões, desde muito tempo. Este veículo é necessário para que possam transitar em dimensões além da terceira. As sementes estelares, a gente das estrelas, que estão em aprendizado na Terra, estão com estes seus veículos prontos e muitos terráqueos estão em preparação. O treinamento noturno é uma das formas que utilizamos para complementar este aprendizado. Todos são convocados para estas aulas. Poucos são os que relembram ao voltarem ao corpo físico. Outros têm a vaga impressão ao acordarem, de que algo aconteceu enquanto dormiam, mas não trazem nenhum registro. O que delimita o entendimento e a compreensão é exatamente a certeza que muitos têm de que falamos a verdade porque não nos interessa escondi-la. Em qualquer um dos casos citados, de trazerem ou não as impressões, procurem através do contato com o interior, pela intuição e pelo coração, manter esta conexão exercitando a melhor maneira de deixar claro que são entidades físico-espirituais a serviço do amor divino. Tanto se falou sobre o cinturão de fótons e na entrada da Terra nele. Comandante, o que poderia ser dito atualmente sobre este assunto? O cinturão de fótons ou era dourada, é um registro antigo estudado por muitos pesquisadores em toda a face da Terra e do conhecimento de todos aqueles que promovem as estruturas da evolução em qualquer sistema. O período que envolve esse corredor luminoso, como sabem, corresponde a uma contagem terrestre de 2000 anos de luz, após um longo período de trevas. Para o ser habitar na luz, torna-se necessária uma limpeza dos padrões antigos para que os novos possam renascer em campo fértil. Esta clareza de consciência é o que denominamos de consciência do Cristo. Para que a luz dessa consciência se estabeleça, é necessário que o campo esteja limpo e sobre este espaço as sementes brotarão. Podemos dizer que é um processo de volta para casa. Por isto torna-se doloroso para muitos. O maior ou menor sofrimento dependerá do grau de entendimento e aceitação do que são individualmente unificados. Este fato não é tão simples, porque se precisa sair da negatividade de conceitos velhos para a positividade dos novos, passando a consciência a viver no corpo de luz, o veículo recém-formatizado pelas mudanças e transformações efetuadas na base da própria consciência. Desta forma o ser será lançado fora das energias escravizantes da terceira dimensão para a quarta e 5 dimensões de luz, o cinturão de fótons. No tempo terreno, no período entre 2000 e seguintes, aproximadamente, o ser fará seu trânsito transformacional onde, de acordo com a vontade própria, passará vitorioso para a quinta dimensão. Com o corpo de luz estabilizado pela força do cinturão de fótons, a consciência crística tomará definitivamente seu lugar no Merkaba preparado para ela. A nova consciência integrada à fonte será a condutora do ser purificado, onde todas as células, moléculas, átomos, estarão reajustados à consciência crística totalizada na luz maior. Gostaria de repassar para as pessoas, através de suas próprias palavras, comandante, como as informações, contidas em transmissões como estas, chegam até nosso conhecimento. Existem seres que são preparados durante longo período, para ajudarem nessas transmissões via telepatia superior, alta forma de transmissão dos pensamentos, chamados canais. Estes seres são agentes de crescimento, que se propõem ao serviço prestado e buscam a melhoria dos seus veículos através do controle e domínio dos pensamentos, palavras e atos. Ao darem início a projetos como transmissores, necessitam de treinamento e domínio de sua própria mente. Com o tempo e a prática, tornam-se aptos ao desempenho da missão escolhida pelos mesmos. Na visão extraterrestre, o que pode ser definido como o final dos tempos, para a evolução terrestre? Desde o início da humanidade têm sido previstos períodos de transformações em função da evolução da Terra e seus habitantes.
No período atual a Terra vem enfrentando o final de um ciclo evolutivo resultando em acontecimentos naturais, planeta, e físicos, seres humanos, decorrentes do processo de crescimento. A expressão final dos tempos representa um resumo, balanço, de término de ciclos, em obediência a planos superiores, previamente estabelecidos, e em consonância com o todo. Este é o caminho da evolução a nível cósmico. Início, plenitude, envelhecimento e transição para dar lugar ao novo. Nenhuma construção pode ser alicerçada sobre bases velhas e deturpadas. Assim é em relação a este planeta, onde tudo será reformulado e preparado para uma nova era de paz e entendimento. Que podemos fazer para iniciar ou manter esta preparação, no dia a dia, para que nossa passagem por esta luz intensa, cinturão de fótons, seja menos sofrida e para a estabilidade nos novos estágios, dimensões superiores? Cinturão de fótons, o lar do Cristo, apresenta uma radiação proveniente da consciência crística, como já foi esclarecido. Através desse contato e uma vez que o desejem, prevalecerá o livre-arbítrio, será proporcionada a oportunidade de quebra da repressão, servidão e retorno para o seu próprio controle. Para que possa ser enfrentada a aceleração vibratória e a compreensão desse estado crístico, os corpos inferiores devem ser realinhados, através dos chakras. Desse alinhamento surgirão condições avançadas de percepção numa rearrumação orgânica. Muitos se tornarão curadores. No entanto, no transcorrer desses acontecimentos, os pensamentos, as palavras e os atos, devem ser qualificados, pois do contrário estarão sendo utilizados pelas forças sombrias para levar avante seus propósitos de dificultar o estabelecimento da consciência crística. Podemos citar alguns atributos que, se utilizarem, ajudarão nos processos de mudanças. Praticar diariamente a meditação, entrada no silêncio e recolhimento diurno ou noturno. Manter uma alimentação equilibrada, quantidade não é qualidade. Utilizar a prática do perdão, da unidade, do amor incondicional, da fraternidade, do altruísmo, do trabalho amoroso com todos os seres em todos os quadrantes. Dispersar e afastar totalmente o medo. Este representa alimento constante para as forças negativas. Expressar a todo momento o amor divino, reconhecendo Deus como o Criador, o Reformulador, o Pacificador, seja qual for o nome que possa dar a esta força. Cessar o julgamento, lembrando que o outro é seu espelho. A unificação somente será possível quando puder ver no outro sua própria análise. Viver em harmonia constante com as leis da natureza, interna e externamente. Lembrem-se de que as reformas estarão ocorrendo nos corpos e consciências. O pensamento será a chave e não a ação. Portanto, aquele que mantiver o controle do seu pensamento/mente terá grande possibilidade de ultrapassar este estágio de mudanças profundas sem muitos transtornos. Cada um estará exposto aos seus padrões de pensamentos, não sendo possível mais escondi-los. Estes padrões deverão ser transformados em amor, tendo como base a luz do perdão, da humildade, da caridade. Se o planeta Terra está passando para o padrão de planeta sagrado, unificação, e com ele todos aqueles que conseguirem adaptar-se às novas potências de luz, o que acontecerá com os que não conseguirem, até porque existe o livre-arbítrio? Para que possam entender toda esta questão, enfocaremos a entrada do planeta Terra no rol dos sagrados. Em sua trajetória, a Terra já se deslocou do seu eixo inúmeras vezes, por determinação das consciências que administram a evolução cósmica. Há aproximadamente 10.500 anos passados, a Terra foi escolhida para ser um agente transformador energético de todo o sistema solar ao qual pertence. Para que isto pudesse acontecer, teria que girar em sentido inverso aos outros planetas, sentido horário, e assim, muito mais lentamente ir absorvendo um grande potencial de negatividade, onde durante este período de escuridão pudesse, juntamente com seus habitantes, aprender consciencialmente a reverter este processo, equilibrando tudo, transformando tudo em potencial luminoso, para poder voltar a girar novamente no sentido anti-horário. Podemos dizer que seria como um prêmio de todo o seu aprendizado. Durante esse período de transformação, a Terra tem atuado individual e coletivamente como agente transformador.
Desta tarefa tão difícil, aqueles que para cá vieram por escolha própria ou acidentalmente, por lições a aprender, sabiam ter que enfrentar um ambiente extremamente arriscado. Teriam que adquirir o domínio de forças internas e externas, precisando entrar em harmonia com o sistema solar e enfrentar as dificuldades ligadas à inversão dos polos magnéticos e suas consequências, precisando estruturar seus corpos de luz para poderem atender às exigências do crescimento, adaptação ao aumento da rotação do planeta para graus inconcebíveis. Após ter cumprido a tarefa árdua prevista pelos seres superiores, a Terra estará pronta a galgar os degraus da vitória e, revertendo novamente seu eixo imaginário, voltar a girar juntamente com todo o sistema solar. Aqueles que, por vontade própria, descrença, acomodação, ideia de que tudo isto que declaramos não passa de ilusão ou não acompanharem o processo, serão descorporificados e preparados, durante um profundo sono, e recambiados de volta a uma terra que já coexiste no plano etérico, neste momento, e que será a nova residência tridimensional desses seres, que iniciarão novos 10.500 anos de trevas. Nos livros sagrados conhecidos pelos humanos, isto representa a separação do joio do trigo. À medida que o planeta Terra segue sua trajetória luminosa, o seu representante estará descendendo para tomar o lugar antes ocupado pela Terra, numa substituição ordenada e pré-estabelecida. Ouvimos muito falar sobre um astro intruso que passaria sob a órbita do planeta Terra, causando muitos transtornos. Se possível, o que poderia ser dito sobre isto? Nada acontece no universo que não tenha uma razão determinada. O chamado astro intruso e tantas outras denominações, Nibiru, planeta 10º, Hercólogos, trazem em sua trajetória atual uma função de produzir alterações neste sistema solar. Este astro tem uma programação de passar, brevemente próximo à Terra em 2 ocasiões. Na primeira causará algumas alterações, e na segunda, grandes modificações no seu campo gravitacional. Mesmo não perceptível pelos seres humanos, esta segunda passagem causará grandes movimentos nos níveis energéticos do planeta, levando a Terra a mudar seu eixo imaginário, fenômeno este previsto há muito tempo. O poder do magnetismo da aproximação deste astro já se faz sentir na face da Terra, através dos problemas climáticos, acomodação das camadas subterrâneas, abalos sísmicos, erupções vulcânicas etc. A função principal deste astro é estabelecer o ritmo e funcionamento real de um sistema para a reordenação da sincronia universal. Depois de tanta informação que, confesso, deixam-me pensativa, o que poderia ser dito para todos aqueles que leem estas palavras? O caminho da transformação é o caminho do coração. Todas as mudanças propaladas durante anos consistem de uma reformulação do interior para o exterior, num sentido geral e amplo, tendo como objetivo principal a amplitude da consciência, a unificação, a glorificação e compreensão do Cristo. Com certeza, a maior dificuldade que o ser terráqueo enfrenta, e enfrentará, é a descrença de acontecimentos generalizados e a falta de entusiasmo para buscar a luz da sabedoria que já sob os sonhos e esperanças desfeitos em função da fomentação das forças negativas existentes nas suas próprias entranhas e fortificadas pelas consciências que esperam ver ruir os projetos de unidade e totalidade universais. Muitos foram os alertas feitos, durante décadas, para que fosse mudada a concepção baseada nos apegos, no poder, na escravização de valores materiais sem nenhuma sustentação, para elevar a energia necessária para a continuidade do processo de iluminação, condição básica para serem vivenciadas dimensões além da terceira. Muitos, também, são aqueles que continuam adormecidos nestes momentos de esclarecimentos. Aqueles que já estão despertos têm sobre os ombros a grande responsabilidade de lidar e dar a mão para os considerados descrentes, através da conscientização no envio da luz do coração diretamente para suas auras, uma vez que não está mais no tempo de semear e sim de colher. Além dos resultados externos, os conhecimentos a nível energético trarão para muitos o despertar, ou alargamento de percepções antes pouco observadas. Aliadas a estes fatos, os corpos inferiores, ao receber impactos além de suas condições, resultando em dores físicas e emocionais, insônias, desassossegos, desajustes, necessitarão de equilíbrio através da busca da harmonia no silêncio que envolve as coisas, meditação.
No santuário interno encontrarão a calma necessária para o trato exterior, além de levar aos que precisam o ajuste áurico, que será de grande valia. Repetirei a expressão muito conhecida de todos, mas que representa uma chave importante e equilibradora: orai e vigiai. Orai elevando-se à fonte suprema. E vigiai os seus pensamentos indicadores do que falar e agir. Somente assim se afastarão das trevas da ignorância e serão envolvidos pela luz do Cristo já estabelecido e vivificado no amor divino. Estamos apostos como mantenedores dos planos do Pai, para que o projeto Terra funcione a contento. Contamos com a abertura consciencial daqueles que têm no interior a certeza de que podem e são agentes diretos nessas mudanças. A evolução continua e todos nós continuaremos fazendo com que os processos funcionem através do propósito perenizado na luz da unidade. Somos luz no amor e na paz do absoluto e assim seremos pela eternidade.